Agachamento é um exercício, que nem o Cariani falou, criado por Deus para construir os membros inferiores. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Eu estou ocupado aqui, que é osteopata, né? Enfim, já trabalha com manipulação há mais de 10 anos. E Pado, o agachamento, apesar de ser um exercício muito bom, também é um exercício que dá muito problema, né? Dá. Aí dói joelho, e dói coluna, e dói cervical, o cara não tem mobilidade para conseguir pegar a barra. Como que a gente pode fazer para melhorar isso, Pado? Primeiramente, mapear. Ele chega para mim, né, no consultório. Doutor, eu não estou conseguindo agachar, tenho dor lombar. Eu falo, mas quando é que tem dor lombar? Ele é bem pontual, ele é específico. Putz, eu tenho dor lombar quando eu vou fazer movimento no agachamento. Aí eu preciso verificar como é que está a mobilidade dele no movimento, né? Então eu falo, olha, faz de conta que você está na academia, simula um agachamento. Se ele fizer assim e já tiver, Já tá no travado aqui. começa aí. Então, apesar de ter um movimento para membros inferiores, eu tenho que levar em consideração o apoio de barra, que vai estar na cervical. Então, ou seja, se a coluna dorsal dele, se ele for um paciente com uma postura mais cifótica, ele precisa o quê? Ganhar a extensão da coluna. A coluna foi feita para estender também. Então já quebra um mito. Não posso jogar minha coluna para trás porque machuca. Não é bem assim. Então eu verifico como é que está a mecânica da escápula, né? Como é que está se o peitoral dele está influenciando alguma coisa para ele poder colocar a barra aqui nas costas e realizar um movimento. Como que consegue melhorar esse processo de cifose? Se ele tiver um encurtamento muscular, você trabalhar o peitoral menor, peitoral maior, alongando, e aí eu preciso pensar também na mobilidade apesar de ser um músculo do tórax, ele tem inserções aonde? No ombro. Então, se ele tiver com algum espasmo, alguma contratura, ele traz para dentro. Tá. Eu preciso fazer o quê? Ganhar essa mobilidade. Então, a inserção muscular do peitoral, externo, costelas. Eu preciso que essa caixa torácica esteja movendo de acordo. Preciso também o quê? Já que tenho conexão do externo costelas, eu tenho que pensar na conexão posterior. Então, essas costelas vão onde? Nas vértebras torácicas. A vértebra está para frente, né? A coluna está para frente. Eu preciso devolver essa movimentação para que ele faça essa extensão bonita para poder segurar na barra. E aí que está o X da questão. Muitas vezes a dor na lombar, a lombar está mexendo bem. Só que o que não está mexendo bem? A parte superior dele. Às vezes a pessoa fica fazendo alongamento de lombar, de fortalecimento e não adianta nada. Perfeito. Exatamente, ou seja, ele vai estar secando o gelo. Vamos entender assim, tá lá, tratou a dor, você vai tratar. Mas depois volta, porque ali não é onde está acontecendo o problema. A lombar, por si só, ela tende a ser uma região mais móvel na coluna. Aí, beleza. Aqui eu restituí esse micro movimento, o aluno vai precisar fazer os exercícios em casa que eu passo, alonga na porta, eu passo algumas coisas bem legais e ele tem que ser disciplinado em fazer. Tá? Assim, eu faço minha parte do consultório, mas eu cobro muito do meu paciente, eu delego muita função para ele. Olha, faça isso em casa porque o interesse é seu em realizar o agachamento. É um belíssimo do exercício. O agachamento, quando ele é bem feitinho, nossa, vai que vai. Uma outra articulação que eu preciso levar em consideração também. O quadril e o sacro. O sacro, a pelve, como um todo. Tá? Essa pelve está se mexendo. Porque a coluna a coluna lombar está muito bem obrigada. Mas e essa pelve? Eu estou tendo essa mobilidade da articulação sacroiliaca, né? Quando eu vim até tratar você estava com dor no sacroiliaco, né? Sim. Então, ou seja, ela está funcionando, né? Quando eu faço a extensão da coluna, né? A sacroiliaca tende a acompanhar essa extensão. Então, eu ponho o peso nas costas. Daí, eu vou descer. Opa! Aí eu começo a verificar o quê? Membros inferiores. O fêmur, na pelve, tá? Com uma boa mobilidade. Os ligamentos iliolombares estão ali
soltos, permitindo que eu tenha uma rotação externa do quadril, para poder encaixar o movimento lá no fundo, ou não, eu estou com a perna mais fechada. Então, o que a gente fala com o joelho mais em valgo para dentro. Se a pessoa, o aluno ou a aluna não tem uma boa mobilidade do fêmur em relação também à pelve, não vai rolar. Esse problema no quadril pode gerar uma sobrecarga no joelho. Tá? E por final, também é preciso pensar como é que está a mobilidade de tornozelo, porque ele precisa ir até o fundo, até o chão. Então, se o tornozelo também não faz o que a gente chama de dorsiflexão, né? Ele não dorsiflete, o dorso do pé não tem um bom movimento, o exercício não vai rolar legal. Aí, que é o famoso calcanhar sai do chão quando a pessoa agacha. O calcanhar sai do chão. Por quê? Porque eu preciso devolver essa mobilidade da tíbia em relação ao tornozelo. Aí eu acho esses pontos em que o aluno está com uma certa deficiência, realiza as manipulações necessárias, né? A gente pensa que é somente na coluna, mas qualquer articulação do corpo é válida. Eu preciso perceber o micromovimento para ter o benefício do paciente. E um exercício muito, muito legal que eu falo para os meus alunos fazerem em casa é o cócoras. O cócoras é um santo remédio para o aluno fazer. Ele pode estar na academia mesmo, segura no espaldar, e ele afunda segurando no espaldar mesmo. Nossa, mas meu movimento não está tão bonito, né, quanto do coleguinha do lado. E sempre tem alguém ali, né? Mais flexível, mais forte, mais rico, mais bonito. E assim vai, né? Aí o cara olha assim, né? Fala, nossa, tá agachando bonitinho, eu não consigo. Seja persistente e tenha disciplina. Porque quanto mais você treinar esse corpo, e faça assim na atividade física livre, sem carga. Ficar de cócoras. Faça o cócoras, porque isso vai fazer com que a mecânica da sua perna funcione bem. É uma posição de repouso, né? A gente tem o nosso... Para quem está bem condicionado. Para quem está bem condicionado, mas assim, é treino. Né? Não começa do dia para a noite. E, consequentemente, também é uma posição de alívio para a coluna. Porque nós temos ali a região ligamentar da coluna, né? A coluna está empilhada, no entanto, temos os ligamentos que dão essa sustentação para ela. Essa coluna acaba ganhando até muito mais movimento, permitindo com que o agachamento fique mais fácil. Então, treina, começa com uma carga leve, né? Faça os exercícios várias vezes, começa com a barra mesmo, quando pesa uma barra, 10 quilos, né? Tem barra de 20, enfim. Começa com uma carga confortável e vai treinando até onde você consegue. E investe no cócoras, que é sucesso, né? Aí quando o paciente... Isso eu falo para ele, depois que ele passa com um atendimento comigo. Mas basicamente eu vou trabalhar coluna dorsal, ombro, caixa torácica como um todo. Eu preciso ganhar o máximo de movimento possível dessa articulação, porque o paciente não... Estamos falando do agachamento, mas também um afundo, um búlgaro. A mecânica é o dobrar a perna e ter a movimentação pélvica em relação à coluna. Passada lateral também funciona. Então, essa boa movimentação pélvica é a chave do sucesso do exercício do agachamento. E muito a posição de cócora vai ajudar muito. Ajuda no Feita logo antes do exercício? Também? Pode ser, é uma boa pedida, porque já vai preparar você para o exercício em si, né? Mas não é mandatório. Se ele quiser fazer pós-treino, o ideal é que ele faça pelo menos todo dia. Em casa, se ele tiver algum lugar que ele possa segurar, né? E ter a consciência que, nossa, eu não estou no meu centro de gravidade, mas futuramente trazer, né, essa bacia para dentro, que a gente chama do polígono de sustentação, que são os pés. O corpo precisa cair ali para ter um equilíbrio. E daí ele vai ganhando com o tempo a confiança, fazendo o exercício e aos poucos vai colocando a carga e, consequentemente, tem uma melhor performance. Legal. É isso? É isso. Então, pessoal, o contato do Pádua está aqui na descrição do vídeo, certo? E já que a gente falou de agachamento, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que é uma continuidade, né, para você aprimorar mais os seus ganhos em membros inferiores.